Bom dia, louvado seja Deus por mais um dia que nos concedeu. Eu cumprimento você na paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E neste momento eu quero fazer um convite especial a você. Eu quero pedir a você que venha unir a tua fé com a minha, para que nós possamos falar com Deus, que nós possamos falar com aquele que criou os céus e a terra, falar com aquele que criou todas as coisas. Eu quero convidar você a buscar esse Deus, a clamar esse Deus e colocar diante dele, no trono da graça, nas mãos dele, as petições que eu e você precisa e que nós necessitamos para todas as áreas das nossas vidas. Então, neste momento, eu convido você a unir a tua fé com a minha e buscar ao Senhor. Oramos ao Senhor, Senhor eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui para buscar ao Senhor, para pedir ao Senhor a companhia do Senhor, para clamar a Ti, Senhor Deus, e pedir ao Senhor que o Senhor venha para enviar os Teus anjos sobre essas casas, sobre as nossas casas, ó Pai, trazendo paz, alegria, trazendo, Senhor Deus, aquilo que o mundo não pode nos dar. Pai, só o Senhor tem poder para isso. Só o Senhor é onipotente, Pai. Só o Senhor é onipresente. Só o Senhor é onisciente. Só o Senhor é presciente, ó Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós buscamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, ó Pai, no dia de hoje, mas também nós queremos desde já te agradecer pelos teus feitos, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, Pai, agradecer ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, e faz todos os dias, ó meu Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, Senhor, eu estou aqui hoje para fazer um pedido especial ao Senhor. Pedir ao Senhor, ó Pai, que visita cada coração no dia de hoje, ó Pai. Visita, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, as casas, ó Pai, que faz menção do Teu santo nome. E aqueles que pedem oração, Senhor Deus, para nós, ó Pai. Oramos, Senhor Deus, no dia de hoje para que haja cura, Pai. Cura do corpo, cura da alma, cura, Senhor Deus, das emoções, ó Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu estou aqui para pedir ao Senhor por essas vidas, ó Pai, que necessita de um grande milagre, que só o Senhor pode fazer, porque só o Senhor é médico dos médicos, Senhor do Senhor. Só o Senhor, ó Pai, é aquele que pode curar a doença física, a doença da alma. Só o Senhor pode arrancar todos os traumas, Senhor Deus, das pessoas, ó Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer o abraço do Teu Espírito Santo sobre essas vidas que precisa e necessita, Senhor Deus, de um abraço, que necessita de paz no coração, que necessita de refrigério na alma, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu estou aqui para buscar ao Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor venha trazer cura no dia de hoje, ó Pai. Cura, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda depressão. Arranca, Senhor Deus, toda vontade de suicídio, toda vontade, Senhor Deus, de autodestruição, Senhor Deus, das pessoas de si mesmo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, só o Senhor pode fazer uma intervenção, ó Pai. Intervenção essa, Senhor Deus dos céus, ó Pai, porque o Senhor cura, o Senhor sara, o Senhor liberta. Senhor, liberta, Senhor Deus, essa vida que precisa da libertação, ó Pai, seja dos vícios, seja, Senhor Deus, de aprisionamento na alma.
Pai, o Senhor pode todas as coisas e eu estou aqui no dia de hoje, Senhor Deus, para fazer esta oração especial, pedir ao Senhor que visita, Senhor Deus, a cada um que ora comigo, Pai, e aqueles que ouvem esta oração. Visita, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, este país, visita, Pai, este planeta, visita as nações, ó Pai, visita cada cidade, visita, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, as tuas criancinhas, trazendo proteção, ó Pai, livrando todo o mal. Visita, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai, os adultos, os anciões, ó Pai. Senhor, Tu és um Deus que pode trazer cura para todos, ó Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita, Pai, cada cidade, visita os poderes, ó Pai, seja ele executivo, legislativo, seja ele, Senhor Deus, ó Pai, não importa, Senhor Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai, só o Senhor pode mudar, Senhor Deus, a trajetória, Senhor Deus, deste país, ó Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, vai jogando por terra, Senhor Deus, toda a ira, todo ataque do inimigo, Senhor Deus, só o Senhor pode pôr fim, Senhor Deus, nesta corrupção. Só o Senhor, ó Pai, pode, Senhor Deus, pôr fim nas injustiças sociais. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dê sabedoria, Senhor Deus, a este povo, a esta nação. Dê sabedoria, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, para que eles possam ter um norte, para que nós possamos, ó Pai, ter visão, Senhor Deus, e não cair em qualquer conversa fiada, Senhor Deus, que nós possamos discernir tudo, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo. Então nos ensina, Papai, nos dê força, Senhor Deus, para caminhar, nos coloca de pé, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e que nós possamos olhar para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta caminhada. Senhor Deus, visita mesmo, Senhor Deus, a cada um que precisa de uma cura, Pai. Visita, Senhor Deus, os hospitais pela Tua infinita misericórdia. Seja ele, Senhor Deus, de qual tratamento for, ó Pai, seja do psicológico, seja do corpo físico, seja do coração, seja das emoções, ó Pai. Vai visitando, Senhor Deus, com Tua infinita misericórdia, Pai. Visita, Senhor Deus, a cada hospital, visita as penitenciárias, a casa de abrigo, Senhor Deus, os orfanatos. Visita, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, as casas de repouso, os asilos. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas, ó Pai. Vai dando sabedoria, vai dando discernimento, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, para aqueles que lidam com pessoas, ó Pai. Que as pessoas possam ser mais humanas, que as pessoas, Senhor Deus, possam dar mais de si, Senhor Deus, e deixar, Senhor Deus, o egoísmo de lado. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que neste dia, ó Pai, todo egoísmo caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo eu, Senhor Deus, caia por terra no dia de hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que todos os achismos, ó Pai, venham a ser destruídos pelo Teu poder e nós possamos aprender do Senhor, ó Pai. Ser manso, ser humilde de coração. Pai, nesta oração no dia de hoje, ó Pai, denominada oração especial, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, o Teu sobrenatural, Senhor Deus, sobre essas vidas e todas as áreas das nossas vidas, Senhor Deus. Visita mesmo, Senhor Deus, todos os poderes constituídos deste país, deste planeta. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, visita mesmo, Senhor Deus, com poder e glória. Pai, só o Senhor pode dar, Senhor Deus, um destino melhor a esta nação. Só o Senhor pode capacitar pessoas, Senhor Deus, para cuidar desta nação e daquilo que o Senhor criou para a Tua honra e para a Tua glória e para o Teu louvor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai jogando por terra toda a ira,
toda raiva, todo ódio, Senhor Deus, tudo aquilo que o inimigo tem projetado, Senhor Deus, contra as vidas, ó Pai, só o Senhor pode desfazer, porque foi para isso que o Senhor veio, Senhor Deus, para desfazer toda a obra do mal. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia, Pai, deste país, tenha misericórdia, Pai, dos estados, do município, Senhor Deus, até mesmo, Senhor Deus, dos vilarejos, ó Pai, deste país. Senhor, entra com providência, Pai, e joga por terra todo o mal e traz, Senhor Deus, a bênção, a vitória a este povo que te busca e te clama e faz menção ao teu santo nome. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém, e graças a Deus.